ECA Digital, proteção de crianças e adolescentes na internet. E você já pode ter certeza, isso vai cair na sua OAB. Imagina que você está resolvendo a prova da OAB e se depara com essa questão. Uma rede social permite que um adolescente de 15 anos crie um perfil sem qualquer vinculação aos pais. A plataforma usa dados de navegação desse usuário para enviar anúncios personalizados de produtos. A verificação de idade foi feita por autodeclaração. Isso tá certo ou tá errado? Se você não sabe a resposta, tá tudo bem, porque depois desse vídeo você vai dominar completamente o ECA Digital. Olá, eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, professor de Estatuto da Criança e do Adolescente de Direitos Humanos do Estratégia OAB, e nós vamos falar sobre essa que certamente é a maior novidade legislativa sobre direito da criança e do adolescente em ambiente digital, a Lei 15.211 de 2025. E a FGV adora a lei nova, principalmente quando é sobre um tema que todo mundo está comentando. Então, pega papel, caneta, porque eu vou explicar 10 pontos de forma extremamente didática que você precisa conhecer sobre essa lei. E no final, você certamente vai gabaritar qualquer assunto a respeito desse tema. Mas antes vamos dar um contexto rápido da lei. Essa lei 15.211 de 2025 foi publicada no dia 17 de setembro deste ano e ficou conhecida como a Lei FELCA ou a Lei do ECA Digital. Ela pega os princípios do ECA que você já conhece e aplica esses princípios no ambiente digital, redes sociais, aplicativos, jogos eletrônicos, plataformas de streaming. Tudo isso agora tem regras específicas de proteção. Mas cuidado, a lei entra em vigor 6 meses após a sua publicação, ou seja, em março de 2026. Até lá, todas as plataformas devem estar cumprindo essas regras. Agora nós vamos às 10 regras essenciais desta lei que você precisa saber para a prova. Ponto 1. A aplicação extraterritorial. Essa lei vale para qualquer plataforma que opere no Brasil, ainda que a empresa tenha sede no exterior. Traduzindo essa regra do artigo 1º da lei, não importa se o Instagram é americano, se o TikTok é chinês, se o serviço está disponível no Brasil e pode ser acessado por menores, a lei brasileira se aplica. Exemplo de prova: uma plataforma de vídeo sediada nos Estados Unidos, mas que pode ser acessada por usuários brasileiros, menores de idade, está sujeita à Lei 15.211 de 2025. Resposta: verdadeira. A aplicação extraterritorial. Grave isso. Não importa onde a empresa está sediada, o que importa é se o serviço está disponível ou não no Brasil. Segunda regra: conceito de acesso provável. O que significa acesso provável por crianças ou adolescentes? O parágrafo único do artigo 1º traz 3 situações. Primeiro, suficiente probabilidade de uso e atratividade do produto por crianças e adolescentes. Segundo, considerável facilidade, acesso e utilização. Terceiro, significativo grau de risco à privacidade, segurança ou desenvolvimento biopsicossocial. Bom, vamos dar um exemplo prático aqui. Um aplicativo de jogos que tem personagens coloridos, linguagem infantil e mecânica simples, mesmo que não diga no seu título que ele é para crianças, é considerado de acesso provável. Outro exemplo, uma rede social que permite interação em larga escala e compartilhamento de informações, mesmo que seja para maiores de 13 anos, nos termos do uso, se for acessível facilmente por pessoas menores de idade, também está sujeita à lei. E como isso vai aparecer na sua... A banca vai te dar um caso concreto, a FGV é cheia dessa história, e perguntar se a plataforma está ou não sujeita à lei 15.211. Você vai analisar o seguinte: o serviço é atrativo para menores? É fácil de acessar? Oferece risco? Sim. Se tudo isso for respondido com um sim, a lei se aplica. Terceiro ponto: princípio do melhor interesse e configuração mais protetiva. A lei trabalha com 2 conceitos fundamentais aqui. O primeiro é o melhor interesse da criança e do adolescente, um princípio que você já conhece do ECA, da Constituição, lá do artigo 227, e prioridade absoluta. Bom, a lei diz que tudo que a plataforma fizer tem que observar esse princípio
do melhor interesse. Artigo 5º, parágrafo 2º diz: considera-se como expressão do melhor interesse da criança e do adolescente a proteção da sua privacidade, a segurança, saúde mental e física, acesso à informação, liberdade e participação na sociedade, acesso significativo às tecnologias digitais e bem-estar. E o segundo, a configuração mais protetiva por padrão. O artigo 7º da lei prevê que os fornecedores deverão, desde a concepção dos seus produtos e serviços, garantir por padrão a configuração no modelo mais protetivo disponível. O que significa isso na prática? Primeiro exemplo. O perfil de uma criança não pode vir configurado como perfil público, tem que ser privado por padrão. Segundo exemplo, a localização não pode vir ativada por padrão, deve estar desligada como regra. Terceiro exemplo, as notificações automáticas que incentivam o uso prolongado daquele aplicativo, daquele jogo, devem ser limitadas como padrão. E como isso pode aparecer na OAB? Uma plataforma oferece a opção de perfil público ou privado para menores de 16 anos, mas ela vem configurada como pública por padrão. Estamos de acordo com a lei ou não? E a resposta é não. A configuração padrão deve ser sempre a mais protetiva em favor da criança ou do adolescente. Quarto ponto, supervisão parental obrigatória até os 16 anos. Esse aqui é fundamental, gente. As contas de pessoas menores de 16 anos precisam estar vinculadas a um responsável legal. Grave a cidade. 16 anos. Menor de 16 precisa estar com a sua conta vinculada à conta dos pais. E o que os pais podem fazer para monitorar? Artigo 18 da lei. Primeiro, visualizar e gerenciar configurações de privacidade. Segundo, restringir compras e transações financeiras. Terceiro, identificar perfis de adultos com quem a criança se comunica. Quarto, acessar métricas de tempo de uso. Quinto, ativar ou desativar salvaguardas. E sexto, ter informações em língua portuguesa. Exemplo para sua prova. João, de 15 anos, criou um perfil no Instagram sem vinculação aos pais. A plataforma permitiu, tá certo? Não! Artigo 24. Até os 16 anos a conta precisa estar vinculada ao responsável legal. Outro exemplo, Maria, 17 anos, pode ter uma conta em rede social sem vinculação parental? E aqui a resposta é sim. A vinculação com os pais para a conta vai até os 16 anos. Com 17 já não há mais necessidade, apesar de ela ainda não ser adulta, apesar de ela ainda ser adolescente. Quinto ponto, proibição de publicidade direcionada. Ou seja, é proibido criar perfis comportamentais de crianças e adolescentes para fins de publicidade, artigo 26 da lei. Mas o que é um perfil comportamental? É quando a plataforma rastreia o que você assiste, pesquisa, curte, compartilha e usa esses dados para te mostrar anúncios personalizados. Por exemplo, o menininho assiste muito vídeo de futebol, a plataforma detecta isso e começa a mostrar anúncio de chuteira, de bola, de camisa de time. Isso é proibido quando o usuário é menor de idade. E tem mais, o artigo 22 também proíbe a análise emocional, detectar se a criança está feliz, triste, ansiosa e usar isso para direcionar anúncios. Segundo, realidade aumentada ou virtual, criar experiências imersivas com o objetivo publicitário. Mas como isso pode aparecer na OAB? Uma plataforma de streaming analisa o histórico de navegação de um adolescente de 14 anos e passa a recomendar anúncios de produtos relacionados. A conduta está certa ou está errada de acordo com o ECA Digital? E a resposta é errada. Artigo 26, proibição do perfilamento publicitário de pessoas menores. Sexta regra, proibição do loot boxes. Opa! Os loot boxes em jogos infantis são proibidos. Artigo 20, mas o que são esses loot boxes? São caixinhas virtuais em que você compra com dinheiro real, mas não sabe o que vem dentro. É aleatório. Pode vir um negócio raro, valioso ou algo comum e inútil. Por que elas foram proibidas? Porque funcionam como se fossem jogos de azar e estimulam o comportamento compulsivo, especialmente com essas crianças que vão gastar o dinheiro dos pais sem exatamente saber o que vão receber. Exemplo, um jogo de futebol classificado para maiores de 10 anos oferece loot boxes com jogadores raros. O jogador paga R$10 por caixa, mas não sabe qual jogador vai receber. Isso é proibido pelo artigo 20 do ECA.
E como é que a OAB poderia abordar isso aí? Um jogo eletrônico com classificação indicativa livre oferece caixas de recompensa mediante o pagamento com conteúdo aleatório. A prática está de acordo com a Lei FEL? Sim ou não? Resposta: não. Artigo 20. Loot boxes são proibidos em jogos direcionados ou acessíveis a crianças ou adolescentes. Sétimo ponto: verificação da idade, proibição da autodeclaração. As plataformas que disponibilizam conteúdos impróprios para menores de 18 anos precisam verificar a idade do usuário de forma confiável. A autodeclaração não vale. Artigo 9º, parágrafo 1º da lei. Mas o que é autodeclaração? É quando o site pergunta: você tem mais de 18 anos? E você clica sim. Isso, segundo a lei, não é suficiente. A lei exige um mecanismo confiável, documento, biometria, cruzamento de dados. Um exemplo prático: um site de streaming de conteúdo adulto permite acesso mediante confirmação de que o usuário tem mais de 18 anos sem exigir um documento. Isso viola o artigo 9º, parágrafo 1º do ECA Digital. E como isso pode aparecer na prova? Uma plataforma que disponibiliza conteúdo pornográfico adota autodeclaração de idade como forma de verificação. A prática está em conformidade com o ECA Digital ou não? Não. A lei veda expressamente a autodeclaração. É necessário que nós tenhamos um mecanismo confiável de identificação da idade. Ponto 8. Não perca as contas. Dever de remoção imediata de conteúdo ofensivo. E é esse que tem a maior chance de aparecer na sua prova. Se a plataforma é notificada de um conteúdo que viola direitos de crianças e adolescentes, ela tem que remover esse conteúdo imediatamente e não precisa de ordem judicial. Artigo 29. Mas quem pode notificar a plataforma? A vítima, representantes legais como os pais, o Ministério Público, entidades de defesa como ONGs ou como o próprio Conselho Tutelar. Mas que tipo de conteúdo deve ser removido? Bom, o artigo 6º lista: primeiro, exploração e abuso sexual. Segundo, violência física, intimidação e assédio. Terceiro, indução ao suicídio ou à automutilação. Quarto, promoção de jogos de azar, drogas e álcool. 5, publicidade predatória. E sexto, conteúdo pornográfico. E se o usuário que postou discordar dessa notificação? O artigo 30 garante o direito de contestação. A plataforma deve notificar o usuário, explicar o motivo da remoção e permitir o recurso. O conteúdo sai antes do recurso. E como isso pode aparecer na OAB? Uma mãe notifica o Instagram sobre o vídeo que expõe sua filha de 12 anos a uma situação vexatória. A plataforma deve aguardar uma ordem judicial para remover o conteúdo? E a resposta é não. Artigo 29. A remoção deve ser imediata, independentemente de ordem judicial. Ponto 9. Sanções administrativas. Quem descumprir a lei pode sofrer 4 tipos de sanção. Artigo 35 da lei. Primeiro, advertência, com prazo de até 30 dias para corrigir. Segundo, multa simples de até 10% do faturamento dessa empresa no Brasil, limitada a 50 milhões por infração. Salgado, né? Terceiro, suspensão temporária das atividades. E quarto, proibição do exercício das atividades. As sanções dos incisos 1 e 2 são aplicadas pela autoridade administrativa. Sanções 3 e 4, somente pelo juiz. Exemplo: uma plataforma descumpre de forma reiterada a obrigação de vincular as contas de pessoas menores de 16 anos à dos seus pais. Qual sanção pode ser aplicada? Primeiro, advertência, com 30 dias para corrigir. Se não corrigir, multa de até 10% do faturamento no Brasil, limitada a 50 milhões. Se persistir o descumprimento, suspensão ou proibição. Mas aí, suspensão e proibição é só o judiciário que pode determinar. E como isso pode aparecer na OAB? A aplicação de multa de até 50 milhões prevista na Lei 15.211 de 2025 compete à autoridade administrativa ou ao Poder Judiciário? Resposta: a autoridade administrativa, artigo 35, parágrafo 5º da Lei FEL. 10º e último ponto: transparência e relatórios semestrais. Bom, as plataformas com mais de 1 milhão de usuários menores de 18 anos devem publicar relatórios semestrais. Bom, se você chegou até aqui, meus parabéns, você acabou de dominar o ECA Digital e vai gabaritar qualquer questão dessa lei na sua
OAB. Então, deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha com aquele amigo que vai fazer OAB, porque esse tema vai aparecer na sua prova. E comenta aqui embaixo qual desses 10 pontos você achou o mais importante e qual outro tema você gostaria de ver aqui no nosso canal. Eu quero saber. Um abraço, bons estudos, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e atsumos.